Muito bom dia. Vamos dar agora início a este segundo dia de trabalhos do Congresso Internacional Fernando Pessoa 2021. E para começar o segundo dia, optámos por programar uma mesa, uma conversa, que também se destaca da restante programação dos dias, que é uma mesa para lembrar, para homenagear Maria Aliette Galhós e Ana Maria Freitas, pessoas que nos deixaram recentemente. Maria Aliette Galhós há aproximadamente um ano, Ana Maria Freitas há 2 anos, ainda não faz 2 anos. E é também uma forma de lembrarmos o trabalho destas duas grandes investigadoras, de lhes prestarmos o nosso reconhecimento, o reconhecimento pelo trabalho que fizeram, que é um reconhecimento feito pelos seus pares, alunos e também pelas instituições. Maria Aliette Galhós e Ana Maria Freitas são duas pessoas que dedicaram décadas de estudo à obra de Fernando Pessoa. Foram investigadoras, estudiosas, notáveis pesquisadoras do espólio pessoano. Fixaram um grande número de textos e partilharam com colegas e alunos o esforço e o espanto do que descobriram. Pioneiras ambas, Maria Aliette Galhós começou a trabalhar em 1950 os fragmentos que vieram depois a dar origem à primeira edição do Livro de Sossego, em 82. Ana Maria Freitas é a grande responsável pela organização e publicação da ficção policial e dos contos de Pessoa. Na edição de poesia de Pessoa tiveram também papel fundamental, obra poética de Maria Aliette Galhós, que Maria Aliette Galhós preparou para a editora Aguilar em 60, é uma referência na edição pessoana e teve uma grande importância na divulgação de Pessoa no Brasil. A Ana Maria Freitas editou, com Manuela Parreira da Silva e Madalena Dine, os 3 volumes da poesia ortónima de Pessoa na Síria Alvim. Para lembrar o trabalho de Ana Maria Freitas e Maria Aliette Galhós, temos connosco Ivo Castro e Manuela Parreira da Silva, que as conheceram muito perto, com quem trabalharam, e passo então agora a palavra para ouvirmos os testemunhos de quem os pode fazer muito bem. Passo a apresentar o professor Ivo Castro, brevemente. É professor emérito da Universidade de Lisboa, onde ensinou durante 49 anos. A maior parte da sua produção científica situa-se em 2 domínios de especialização: História da Língua Portuguesa e Crítica Textual. Fundou e dirige grupos de pesquisa dedicados à edição e ao estudo dos espólios manuscritos de Pessoa, Camilo Castelo Branco e José Leite Vasconcelos. O texto que o professor Ivo Castro preparou para hoje tem o título Recordação de Minha Mestra Galhós. Muito bom dia. Antes de começar a ler o meu texto, eu tenho a impressão que não tenho aproveitado suficientemente as oportunidades que se oferecem, e são bastantes, de manifestar à doutora Clara Riso o muito apreço que tenho, e acho que não sou o único, pela atividade que tem desenvolvido na direção da Casa Fernando Pessoa. Creio que é a principal responsável pelo ambiente salubre, ecológico, das atividades coletivas pessoanas em que participamos e de que somos beneficiários nos últimos anos. Esta é uma oportunidade única para mim, na medida em que estamos no mesmo palco e temos público que tenho certeza que me dará razão, e é uma oportunidade boa para lhe desejar que possa continuar durante muito tempo a fazer o que está a fazer, porque é bem feito e porque nós precisamos que continue a fazer. É esse
é essa declaração que às vezes penso que me falta fazer. E agora, falemos um pouco de Maria Aléia de Calhós, que deixou há pouco de estar entre nós. E falemos bem. Aproveitando, ela não está na sala, porque se estivesse, nos silenciaria com a sua presença envergonhada, ostensivamente envergonhada. A postura tímida e frágil, a voz quebradiça, que nos obrigava a dar vénias para a ouvirmos, o físico quase evanescente, a delicadeza com que pedia perdão apenas por nos escrever um recado. Tudo isto constituía, na realidade, um conjunto de armas que Maria Aliette brandia destramente quando se encontrava perante a sociedade. Talvez se deva a essa sua arte de passar rente às paredes o feito de ter percorrido os campos da Pessoana durante uma vida inteira sem ter sofrido crítica, remoque ou insulto. Quem mais se pode gabar disso? Quando a conheci, andava eu no 3º ano do Liceu Pedro Nunes e ela entrou lá como estagiária de português. Isto em 1957-58. Nessa altura, Maria Aliette já era uma pessoana com obra feita, mas isso não a distinguia especialmente perante alunos, colegas ou orientadores. Ser pessoano, então, não era a profissão de algum risco e altas ambições que depois viria a ser, porque a árvore do poeta ainda estava em crescimento, a sua sombra não cobria muito chão. O conhecimento de pessoa, longe ainda de se tornar uma quase disciplina científica autónoma, emanava principalmente de 2 tipos de fontes, que a si mesmas se atribuíam autoridade primária. Os amigos, mais ou menos chegados, eram quem escolhia os textos que se liam e davam valor documental às lembranças que guardavam do homem. E a outra fonte era a família, que detinha os textos não lidos e filtrava o seu acesso com, digamos assim, acumen profissional. Desculpem, ali mal. Acumen patrimonial, que é bem pior. Maria Aliette era isenta quanto a estas fontes, mas com ambas se dava bastante bem, o que não era pouco, pois nenhuma delas, fontes, era pródiga em liberalidades. E Gaspar Simões que o diga. Depois de ser corresponsável pela primeira fase da edição ática, 42-46, edição que era formada pelos morceaux choisis que Luís de Montalvor extirpou de um vastíssimo espólio, cujo resto ficou silenciado durante algum tempo, precisamente devido a essa escolha, viu-se ele, Simões, arredado do espólio pelos proprietários e substituído por outros nas subsequentes fases do projeto editorial da Ática. Fases que não foram imediatas. Poemas dramáticos publicados em 1952 por Freitas da Costa, que era família, e em 1955-56, 2 volumes de poemas inéditos que Jorge Nemésio, que era família de Vitorino, resgatou a pedaços do espólio não aproveitados por Montalvor. E foi assim que se iniciou um gotejar de inéditos que havia de alimentar por décadas o apetite dos leitores de Pessoa. Cada vez mais leitores, cada vez mais Pessoa. Mas como nem só a partir de documentos e de testemunhos se fabrica o conhecimento,
e menos ainda de inéditos cada vez menos inesperados, outras coisas iam acontecendo nesse mesmo tempo. Em 1949, Jacinto Prado Coelho apresentara na Faculdade de Letras de Lisboa, como tese de concurso para professor extraordinário, o livro Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa. Dependendo de literatura secundária e dos pouquíssimos textos publicados antes da Ática, esta tese soma a outros méritos o de um tema que se afirmava em terrenos pouco afeitos. Na Faculdade de Letras de Lisboa, a Anicidade não era fã de Pessoa, como já veremos mais adiante. E Nemésio declinou editar Pessoa, talvez por razões semelhantes. De modo que, se não me escapa nenhum facto, cabe a Prado Coelho a primazia de afirmar a poesia pessoana como tema digno de ser estudado e ensinado na Universidade Portuguesa. No Brasil, 9 anos depois, 1958, Cleonice Berardinelli apresentaria Poesia e Poética de Fernando Pessoa como tese de concurso na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, passando, a partir daí, a promover matriarcalmente sucessivas gerações de pessoanos. É entre estas duas teses, e no mesmo plano académico, que surge Maria Ariete Galhós. Em 1953, com uma tese de licenciatura, de novo na Faculdade de Letras de Lisboa, sob a orientação de Prado Coelho, intitulada O Movimento Poético de Orfeu. Estava para ser orientada por Anicidade, que era o professor mais antigo do grupo. Mas este escusou-se, dizendo que não percebia do assunto, e passou a tarefa ao colega mais novo. Isto mesmo é contado por Maria Ariete Galhós, acrescentando que quem mais a orientou, afinal de contas, nem foi Prado Coelho, mas sim Adolfo Casais Monteiro. Esta confidência com sabor em confidência, e várias outras, constam de um depoimento que irei usar várias vezes neste texto. Trata-se de uma evocação dos seus primeiros contactos com a documentação pessoana, que Maria Ariete apresentou no meu seminário da Faculdade de Letras em 12 de janeiro de 1989. Eu tenho este depoimento vai ficar como anexo deste texto nas atas, mas eu tenho aí umas cópias, se alguém tiver curiosidade, eu dou no final. Nesta data, até 1989, a equipa Pessoa acabava de se formar e promoveu uma série de encontros de informação e aconselhamento. Além dos membros iniciais da equipa, assistiram à apresentação de Maria Ariete, os alunos do seminário e algumas pessoas mais. As recordações de Maria Ariete foram, nessa altura, por mim, resumidas e datilografadas, tendo ela depois revisto e pontualmente emendado o depoimento, que assim adquiriu o estatuto de ideógrafo. Ou seja, escrito por outrem, a partir das palavras do autor, mas por este revisto e autorizado, ficando a ser um quase autógrafo. Sendo um pouco posterior e feito em ambiente menos formal, este depoimento complementa informações que Maria Ariete dera numa comunicação sobre a fortuna editorial de Fernando Pessoa, enviada ao 4º Congresso de Estudos Pessoanos, em São Paulo, em 1988. A tese de licenciatura de Maria Ariete ficou inédita, mas o seu corpo principal seria reformulado e publicado mais tarde como estudo introdutório da reedição do volume 1º de Orfeu, Ática 59. Além da revisão das perspectivas do estudo, o título do texto apresenta uma novidade que talvez não seja casual. Na tese era Movimento Poético de Orfeu, na publicação de 1959 passa a ser Momento Poético de Orfeu. Mas mantém-se no essencial a detalhada reconstituição da dinâmica e dos relacionamentos de escritores no período que medeia entre a Ática e a presença. O destaque vai para as interações dos membros de Orfeu e, entre eles, sobressai Pessoa. Não erra, por isso, quem ficar com a impressão de que a tese de Maria Ariete é muito sobre Pessoa, mas não é exatamente
uma tese sobre Pessoa, como a de Prado Coelho fora. O que nesta tese é retintamente pessoano e inovador é o seu apêndice, que não casa bem com os capítulos antecedentes e que parece resultar de uma investigação autónoma que, não tendo atingido os fins que se propunha, foi, no entanto, considerada demasiado valiosa para ficar na gaveta. Esse apêndice, intitulado Nota dos Livros da Biblioteca do Poeta Fernando Pessoa, trabalho incompleto, ocupa 58 páginas da tese. A tese tem... é um terço da tese. E registra um pouco mais de 370 obras da biblioteca particular, com indicação bibliográfica completa, nem sempre exata, e o que mais importa, com indicação dos exemplares que contêm marcas de leitura e, em alguns casos, anotações na margem. Esta atenção à anotação marginal e aos vestígios do uso proprietário, que hoje está na moda, era, na época, um requinte inusitado, que nem todas as posteriores descrições da biblioteca de Pessoa acharam que valia a pena continuar. Tomando um único exemplo, um romance de Carlyle, o Sartre dos Sartos, Marialette não só registra muitos sublinhados e notas, palavras dela, mas também folhas de guarda cheias de rabiscos, frases e assinaturas de F.N. Pessoa. E vai ao ponto de transcrever algumas dessas frases. Justamente identificada por Jerónimo Pizarro como a pioneira entre as diversas catalogações que sucederam da biblioteca pessoal, a despeito das suas imperfeições técnicas e do universo limitado que abrange hoje a biblioteca pessoal, que está na casa, tem 4 vezes mais livros, a lista de Marialette tem a utilidade de referir, além do resto, certos livros que depois foram extraviados, conforme atesta uma minuciosa revisão que foi feita pela equipa de Pizarro. Esses, bom, aliás, todos os que estão cá e os que não estão cá, são livros que ela, então, viu. E isso integra uma característica que pode considerar-se uma característica definidora da maneira de Marialette. Ela viu, antes de nós, os documentos que nós conhecemos. E viu, igualmente, documentos que depois desapareceram ou andam trismalhados. Não só viu uns e outros, como percebeu ou intuiu o seu futuro interesse histórico. E não só isso, como disse que os tinha visto. E foi sempre generosa com as informações decorrentes. Isto singulariza. Conjeturemos um pouco sobre aquela catalogação, que só pode ter sido realizada entre 1952 e 1953, na casa do poeta. Sabemos pelo seu depoimento que Marialette começou a frequentar a casa em 1952, onde foi apresentada por Casais Monteiro. É possível que tenha sido ele quem encomendou a catalogação, como tarefa paralela não conducente à escrita da tese. Mas a decisão de incluir este apêndice na tese não pode ter sido tomada por ele, só pode ter sido tomada pelo orientador oficial, que era Prado Coelho. A menção trabalho incompleto, que pertence ao título, significa, a meu ver, duas coisas. Primeiro, como é óbvio, havia na casa muitos mais livros, além dos que foram catalogados. Segundo, mais interessante, Marialette, por alguma razão, não teve a possibilidade de os chegar a catalogar e aproveitou o título para se queixar desse facto. Não seria essa, aliás, a única vez que o seu trabalho em casa do poeta era perturbado. Quando o Estado de São Paulo publicou alguns poemas antissalazaristas de Pessoa, Marialette foi, por alguém que ela não nomeou, acusada de ter promovido essa divulgação. Mexia nos papéis, tinha acesso a eles, passou. Mais tarde, foi Jorge de Sena que assumiu ter sido ele, e com razões justificadas, a fazer a divulgação.
Mas, durante algum tempo, a entrada de Maria Aliette na casa do poeta foi dificultada. Noutra ocasião, quando pretendeu, entre edições da Aguilar que se sucediam, não é? Melhorar o texto da sua edição, viu ser-lhe negado o acesso ao espólio com o argumento de que uma edição brasileira melhorada prejudicaria as vendas da Ática. São perturbações de que não ouvimos falar pela primeira vez. Mais interessante que tudo isto é reconhecer alguns traços comuns que estiveram presentes no arranque dos principais trabalhos de Maria Aliette e que, em larga medida, caracterizam a sua maneira de ser pessoana. Com exceção das edições dos Rubaiyat, agora no fim, que muito a ocuparam nos últimos tempos, com sucessivas edições de vários tipos, e que me pareceu sempre que nasciam de um genuíno e um pouco surpreendente, de um genuíno gosto pessoal por estas cantigas de beber. O que os outros grandes empreendimentos a que esteve ligada tiveram em comum, foi nascerem da iniciativa de terceiros, que lhe abriam as portas ou a convidavam para colaboradora, porque era competente, atenta ao pormenor, decifrava bem, tinha boa memória e não se importava de figurar como número 2. Foi assim, admitamos, com Casais Monteiro, que levou a casa do poeta de certo para catalogar a biblioteca e não para pesquisar para a tese, já que esta se alimentava de bibliografia impressa da própria orientação de Monteiro. Foi assim com a primeira tentativa de editar o livro do Desassossego, que Jorge de Sena aceitou com a condição de os materiais serem lidos e organizados por Maria Aliette, o que equivaleria, na prática, a serem por ela editados. Quando Sena abandonou esta ideia, Maria Aliette guardou as transcrições que tinha feito, de que viria a dar uma amostra na obra poética de Aguilar, a primeira edição de 1960. Essa pequena antologia, 9 páginas, do livro do Desassossego, acha-se no final do seu ensaio introdutório, Fernando Pessoa, um encontro de poesia, que mais tarde Aguilar substituiu por um estudo de Nelly Novaes Coelho. Do seu envolvimento antigo com Desassossego, Maria Aliette não fala neste depoimento que eu estou a usar. Mas também não era preciso. Tenho bem presente na minha memória a primeira vez que ela me convidou para ir à sua casa, na Avenida Madrid, em 1958. E levou-me à Marquise das Traseiras, onde tinha uma mesinha, onde trabalhava e que estava cheia com pastas de folhas manuscritas e datilografadas. E ela perguntou-me se eu sabia o que aquilo era. E eu não sabia. E ela explicou-me o que era. É o livro do Desassossego. E eu fiquei mais ou menos na mesma, porque então o nome de Pessoa não me tocava na campainha. Tinha 13 anos. Que eram muito mais infantis nessa altura do que agora são. Continuando, formalmente, o seu compromisso com a editora Aguilar do Rio de Janeiro para publicar a obra poética escapa a este modelo colaborativo que tenho estado a descrever, na medida em que Maria Aliette figura sempre, nas sucessivas edições, como responsável pela seleção, organização e notas, ou seja, como editora plena. Mas é mais que provável que a escolha do seu nome se tivesse devido a Casais Monteiro, que vivia exilado no Brasil desde 54. Sena não, porque Sena só chegou ao Brasil em 59 e, portanto, é muito em cima da publicação da primeira edição. O facto de a estrutura da edição Aguilar ser moldada deliberadamente pelos volumes da Ática, até na fixação do texto,
não oculta, não deve ocultar uma importante evidência fornecida pelo apêndice de notas e variantes, que é enorme, onde se reúnem muito agudas descrições de testemunhos, transcrição de variantes, transcrição de poemas inteiros e abundantes notas que permitem adivinhar a complexidade dos extratos da escrita pessoana muito antes de isso se tornar saber comum e permitem, em alguns casos, imaginar a forma física dos suportes documentais que eram descritos. Esse apêndice de Maria Aliette, nos volumes da Aguilar, é o precursor da filologia pessoana. Continuando. Quando Jacinto Prado Coelho aceita organizar a primeira edição do Livro de Desassossego para a Ática, é naturalmente a Maria Aliette e à sua experiência que recorre, chamando depois Teresa Sobral Cunha para segundo violino. E, finalmente, José Augusto de Seabra publica Mensagem e Poemas Esotéricos, em 1993, edição em que Maria Aliette assume a edição do segundo conjunto, os poemas chamados esotéricos. E, porventura, assume também a anotação do primeiro conjunto. O modelo crítico-genético desta edição, ditado pela coleção internacional em que se integrava, permitiu que Maria Aliette não se afastasse dos padrões de colação, levantamento de variantes e descrição de momentos relevantes da escrita que já havia praticado na edição Aguilar. O mesmo é dizer que já nos anos 50, quando começou a trabalhar para essa edição brasileira e quando a intenção da encomenda era replicar de perto as soluções editoriais da Ática, Fases, Montalvor e Nemésio, Maria Aliette foi capaz de ceder o mandato e inovar tanto nas suas propostas de leitura como, bem mais generosamente, nas anotações em que descrevia a variedade dos manuscritos e a falta de linearidade das mutações de escrita que eles continham. Não foi mais longe porque lhe faltou uma teoria que hierarquizasse os testemunhos das várias etapas da escrita. Essa teoria demoraria anos a chegar, com equívocos pelo meio. Não se sabia bem o que fosse crítica textual. Jacinto Prado Coelho, em vários lugares do seu texto, do seu livro, classifica a sua tese como sendo um trabalho de crítica textual, que colocava à sombra de vultos que não são exatamente alguns críticos textuais, como Carlos Bolsonho e os dois Alonsos, Damas e Amado. Explicava-se desta forma. Percebe-se em quem é que ele estava a pensar quando escrevia este texto. A crítica textual, ou se preferirem, estilística, isto é, dos motivos e das formas que a obra literária encerra, livra-nos de uma entrega sem reservas a pseudo-cabais explicações psicopáticas, ou biográficas, ou sociológicas. É uma arma contra A, B e C. Isto era Prado Coelho. Um pouco mais perto de nós, Silva Belchior, que era um bom conhecedor da filologia clássica, aplicava essa filologia clássica aos autógrafos de Ricardo Reis, como se os mecanismos de conjetura e suposição de um original perdido servissem para alguma coisa, quando esse original está diante de nós e nos olha nos olhos. Maria Aliette pode não ter tido a teoria, mas não lhe faltou o juízo. Juízo crítico, claro. O seu ceticismo quanto à factualidade histórica da epifania do guardador de rebanhos transparece entre as suas habituais obliquidades no respectivo apêndice da edição Aguilar, onde escreveu: o manuscrito do guardador de rebanhos é datado, no final e antes da assinatura do autor,
dos anos 1911, 1912. Aqui, deixa-me uma parte. Isto perturba-me um pouco pelo seguinte. Noutros locais ela declara que nunca viu o manuscrito do Guardador de Rebanhos, aquele caderno do Guardador de Rebanhos, senão recentemente, quando estava nas minhas mãos. Mas esta descrição, situando a assinatura e as datas, é uma fotografia da última página do manuscrito, que ela dizia, nesta altura, não conhecer. Há aqui qualquer coisa que me escapa. Ou melhor, não escapa. Ela deve ter visto o manuscrito em casa do Eduardo Freitas da Costa, onde ele estava. Deve ter sido isso, mas não o disse por alguma razão. Mas uma vez, continua a citar a Maria Aliette, e agora na frase assassina. Mas, uma vez assente a ficção de uma boa biografia icónica, embora mínimas, as datas gerais do manuscrito é que foram adaptadas para o mais coerente com essa biografia e essa crónica. Portanto, dados pretensamente históricos adaptados a uma ficção prévia. E termina. Nenhum dos poemas do Guardador de Rebanhos está dentro do âmbito que lhe foi escolhido, 1911, 1912. Ou seja, de um lado temos uma ficção sobre a escrita do manuscrito, com datas que foram ajustadas a essa ficção. Do outro lado, temos os poemas do Guardador, cujas datas reais de escrita são outras e, em alguns casos, conhecidas. No meio, deixa-nos Aliette inferir que o nascimento do Guardador talvez não tivesse ocorrido como o poeta contava. Isto em 1960. Isto dito em 1960. O mais curioso é que nesta nota, Maria Aliette não faz referência aos numerosos manuscritos que formam aquilo que se chama o antetexto do ciclo, dos manuscritos preparatórios do ciclo, perante os quais a ficção, aquela ficção, literalmente se desfaz. Foi bem mais tarde, quando comecei a estudar o manuscrito, e quando lhe falava das intrigantes emendas que nele se sobrepunham, mas nasceu limpo e safo com estas emendas todas. Como? Ela, sibilinamente, perguntou-me, um dia, enquanto contava os ladrilhos da entrada da Biblioteca Nacional, se eu já tinha visto os borrões do Guardador. Borrões de poemas alegadamente escritos de jato? Com essa pergunta, Maria Aliette encarrilou-me por caminhos que não tinha pensado percorrer e que ela devia pressentir, mas que não tinha ânimo para enfrentar sozinha. Aí está, portanto, a principal razão para o título desta conversa. Recordo Maria Aliette como mestra, não por causa de haver um título parecido, nem pelas aulas de português do liceu, nem por me ter mostrado desassossego em sua casa, nem, em rigor, por causa destes borrões, que eu viria a descobrir, mais tarde ou mais cedo, quando penetrasse nos então recentes instrumentos de pesquisa da Biblioteca Nacional. Mas sim pelo exemplo que dela recebi ao longo de muitos anos, mesmo antes de nos reencontrarmos em pessoa. Um exemplo de como devemos prestar atenção ao documento na sua forma física atual e nas formas que antes terá tido. E como devemos reconstruir a dinâmica dos gestos de escrita que na superfície do documento vieram pousar e aí permanecem. É útil dispor de alguma filologia adequada a essas observações e compreensões. Mas o essencial é saber ver e dizer que se viu. Muito obrigado.
Muito obrigada, professor Ivo Castro, por nos relembrar Maria Aliette Galhós desta forma detalhada e também pessoal. E passo agora a palavra a Manuela Parreira da Silva, que passa a apresentar brevemente. Foi professora nos últimos 30 anos no Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou as cadeiras de Estudos Pessoanos, Literatura e Culturas Portuguesas do século XX, há longo tempo que se dedica à investigação do espólio de Fernando Pessoa e ao estudo de outros autores modernistas. Para hoje, para nos falar e lembrar Ana Maria Freitas, Manuela Parreira da Silva preparou um testemunho a que chamou O Riso e a Dor, Lugar e Legado de Ana Maria Freitas. Obrigada. Eu, antes de fazer esta apresentação, gostava também de me associar à homenagem a Maria Aliette Galhós. Depois das palavras que ouvimos, acho que até será quase despropositado. De qualquer modo, associo-me a essa homenagem porque a lembro, e tive a oportunidade de falar com ela várias vezes, e lembro-a como modelo do que deve ser um ou uma investigadora. Pelo seu amor, entrega incondicional ao objeto do estudo, a persistência, rigor, reconhecimento e respeito pelos seus pares, uma grande descrição, como aqui foi já referido, modéstia, até uma certa humildade, também uma coisa que acho importante, capacidade de autocrítica, enfim, honestidade intelectual. E creio que estas qualidades são também, ou são qualidades que Ana Maria Freitas comungava com Maria Aliette Galhós. Portanto, acho que esta sessão, por infelicidade, reúne as duas neste momento. Diria, no entanto, que a uma e a outra faltavam, porém, artes de palco. Não impunham a sua presença, não se exibiam, não faziam poses, e esta artes de palco era até uma expressão que a Ana Freitas usava com frequência. Certo que, lamentando às vezes o pouco reconhecimento pelo seu trabalho, e sabendo, no fundo, que, como diz o ditado, quem não aparece, esquece. Na verdade, seria talvez mais apropriado usar uma variante, já que estamos no meio da crítica textual. Portanto, ainda há pouco tempo me dizia a Luísa Freire, outra investigadora um pouco esquecida e que, apesar do enorme contributo que deu e dá aos estudos pessoanos, dizia a Luísa Freire, quem não aparece não existe. Este déficit em artes de palco justifica, porventura, o esquecimento e a total ausência de notícias, por exemplo, sobre o desaparecimento recente de Maria Aliette Galhós. Mas também pode justificar a ausência de uma mais precisa atenção crítica dada à edição de Quaresma Decifrador, em 2008, onde pela primeira vez a Ana Maria Freitas reuniu o grosso da produção de Fernando Pessoa na área do policial e apresentou ao leitor essa fascinante figura de detetive Abílio Quaresma, contemporânea, na sua gênese, dos três heterónimos. Não sendo Abílio Quaresma um heterónimo, ou como tal classificado por Pessoa, é de qualquer modo uma personagem que, à maneira de Sherlock Holmes, poderia bem ter superado o seu autor. Escreve Ana Maria Freitas, na introdução desta edição Quaresma Decifrador, o seguinte: é uma das personagens, e isto a propósito de Abílio Quaresma, é uma das personagens mais fascinantes de Pessoa, desenvolvida de forma exaustiva, como se conclui dos textos e das versões alternativas em que a sua descrição é trabalhada. Espectador da vida, decifrador de charadas, sem sentimento, estas são expressões que Pessoa usa para se autodefinir e que vamos encontrar aplicadas a Abílio Quaresma nas novelas policiárias. A personagem ganha, por isso, uma individualidade semelhante à de uma personalidade literária e próxima do seu criador. Fim de citação.
É uma espécie, pois, de Bernardo Soares, que a ter evoluído teria também uma obra própria, prevista até com o título sugestivo de Shakespeare, Estudo de Detecção Superior pelo extinto Dr. Abílio Quaresma. Estudo sobre a real identidade de William Shakespeare, assunto que mereceu, como se sabe, uma particular atenção de Pessoa. E também sobre este texto de que não se encontram muitos sinais no espólio, Ana Maria Freitas procurou, de facto, esta pista para este Shakespeare Estudo de Detecção Superior. A quase nula importância que a comunidade pessoana deu ou tem dado a este corpus, e faço aqui uma ressalva para a gente do cinema, que ultimamente tem estado muito atenta a esta vertente da obra de Fernando Pessoa, e já agora faço uma ressalva, atendendo ao dia de ontem, porque pudemos assistir a uma brilhante comunicação de Joana Matos Frias, aqui presente, e que eu estava a ouvi-la e senti-me, digamos, como que, pondo-me no papel e nos ouvidos de Ana Maria Freitas, senti uma grande satisfação por ver que a Joana mostrou, evidentemente, que tinha conhecimento destes textos e que serviu deles para a sua comunicação. Foi interessante até porque uma das questões levantadas foi precisamente do verso do Opiário, em que se fala da faca que degolou o precursor. E a Joana Matos Frias, como estarão lembrados, estavam presentes, tentou, seguindo, de certo modo, quase uma linha detetivesca, estilo Abílio Quaresma, tentou chegar a quem era o precursor, a que precursor se falava. O precursor, que neste caso era a vítima, não é? Um pouco ao contrário dos romances policiais habituais, em que nós sabemos ao princípio quem é a vítima, mas não sabemos quem é o autor do homicídio, digamos assim. Aqui seria o contrário, nós sabemos quem é o autor, Álvaro de Campos, supomos, e não sabemos quem é a vítima. Isto faz lembrar até um romance que li em tempos, bastante interessante, de Ruth Randall, que se chama A Casa das Escadas, e que é precisamente ao contrário do que habitualmente acontece. Sabemos perfeitamente todos os possíveis implicados, os suspeitos, não Baudelaire, não Victor Hugo, etc., como aqui se diz, mas não se sabe quem é a vítima. E só no final, naturalmente, se descobre. Portanto, eu espero que a Joana Matos Frias consiga levar por diante este trabalho detetivesco e comungando essa sua pesquisa com o espírito, quem sabe, de Abílio Quaresma, descubra quem é o precursor, quem é a vítima, quem é esse precursor. E eu creio que isto seria uma coisa muito ao gosto da Ana Maria Freitas, quer dizer, ela deliraria com certeza com este teria gostado de ouvir esta comunicação e ter-se sentido recompensada pelo seu trabalho. E, portanto, faço esta ressalva, que o facto de não ter sido dada muita importância a este corpus, tenta explicá-la a Ana Maria Freitas pelo facto de se tratar de um género considerado menor, como acontecia de resto também no tempo de Fernando Pessoa. Sublinha ela que o preconceito é grande e às vezes logra vencer toda a razoabilidade. E serve-se para isso e para essa explicação das palavras do próprio Pessoa, expressas num fragmento do ensaio intitulado Detective Story, a história policial, portanto, que ela também editou. Diz Pessoa acerca disto: uma ideia muito errada tem tido grande aceitação, nomeadamente que uma história policial não passa de uma obra de tipo inferior. Os críticos, em especial aqueles que se ocupam de obras poéticas e filosóficas, são unânimes na sua depreciação deste tipo de história. Olham-no como algo que não necessita de imaginação
e de pouca ou nenhuma lógica, mas estão enganados num ponto. Nunca tentaram analisar as histórias de que falo, nunca meditaram acerca daquilo que uma história policial realmente é e nas faculdades necessárias à sua escrita. Fim da citação de Pessoa. A real dimensão que o policial ganhou no universo pessoano é, assim, pela primeira vez documentada pela edição de Quaresma de Cifrador, corroborando também pela primeira vez o facto de Fernando Pessoa dizer ter hesitado quanto ao modo como começar a publicação das suas obras, pormenor que também foi ontem referido pela Joana Matos Frias, ou um livro englobando as suas várias subpersonalidades, como ele escreveu, ou uma novela policiária. Só por este facto, pergunto, não teria sido esta edição de 2008 ou não deveria ter constituído por si só um acontecimento editorial? Contudo, para que isso acontecesse, a edição dos textos de Pessoa precisaria também de um outro reconhecimento. O reconhecimento prévio da necessidade deste trabalho difícil, lento, por vezes de uma lentidão e dificuldade exasperantes, a exigir uma enorme persistência, um labor contínuo, cotidiano, não inferior de modo algum. O reconhecimento, pois, da mais-valia que constituem os arquivos dos escritores, enquanto testemunhos da sua oficina, do seu processo criativo e também enquanto campo aberto, não apenas à descoberta de inéditos, mas de novas pistas interpretativas. Escrevia Ana Freitas em 2008, há quem afirme que o essencial está já conhecido, que tudo mais virá abalar certezas e que o aperfeiçoamento de leitura dos manuscritos é igualmente dispensável e inquieta o status quo. Durante tanto tempo ignoradas, estas ficções, pertencentes a um género aparentemente simples, vêm a revelar-nos mais um universo pessoano. Uma Lisboa paralela àquela onde Bernardo Soares e Pessoa vagueavam e por onde Abílio Quaresma agora nos conduz. Fim da citação. E por onde a editora dos textos, vindo, na verdade, abalar certezas ou desassossegar os espíritos temerosos do novo, acrescento eu, nos conduz e nos continua a conduzir. Ana Maria Freitas encaixou perfeitamente e com a ironia desarmante em que era uma verdadeira mestra o epíteto que alguém atribuiu a dada altura aos pessoanos que fazem o trabalho de casa, os domésticos. Eu cito às vezes isto porque talvez me tenha tocado pessoalmente este epíteto, que creio não ter sido usado de maneira nenhuma com desdém. Mas os domésticos, por oposição aos outros, digamos, os críticos, os intelectuais, aqueles que dão à luz as grandes interpretações, que fazem as grandes leituras dos textos que os domésticos lhes fornecem. Como se de um lauto jantar se tratasse, em que todos se deliciam, esquecendo, porém, o cozinheiro ou a cozinheira. Não sei se o epíteto, portanto, envolvia algum desdém, eu quero crer que não. Como já disse, a Ana Freitas tinha orgulho nesse meticuloso labor diário, posto no arranjo da desarrumada casa pessoana, permita-se-me continuar a usar a metáfora, passando em revista as gavetas, limpando as impurezas, as sujidades, reunindo e serzindo os fragmentos desconjuntados, costurando, de algum modo, de maneira a dar aos leitores um objeto escorreito. Lembro até uma dedicatória que pôs numa primeira edição de contos, o Mendigo, dedicatória que ela me fez e que escreveu certamente ainda com a sua proverbial ironia, ou talvez não, que me oferecia o seu trabalho de crochê. As edições que Ana Maria de Freitas nos deixou são, de facto, uma espécie de crochê, algo que se vai tecendo, construindo pacientemente, tornando possível aos ditos pessoanos não domésticos fazerem o seu também indispensável trabalho iluminador. Somos uns para os outros, como ela diria. Enganam-se, porém, os que pensam que a dicotomia domésticos, não domésticos ou domésticos críticos divide forçosamente os pessoanos. Um dos legados da Ana Maria Freitas é precisamente o de demonstrar como é possível e desejável reunir as duas faces, ou as duas fases do trabalho. Esta reunião está exemplarmente plasmada no seu livro O Fio e o Labirinto, a ficção policial na obra de Fernando Pessoa, dada a lume em 2016, mas reproduzindo o essencial da sua tese de doutoramento defendida na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas alguns anos antes.
É um livro pioneiro, único, no panorama dos estudos pessoanos e da literatura crítica portuguesa. Antes havia apenas uma ou duas abordagens ao policial em Fernando Pessoa, feitas na ignorância da grande maioria dos textos existentes no espólio. A título de exemplo, cite-se o trabalho de Fernando Luso Soares, que anteriormente já tinha falado sobre isso, mas nos anos 70 se debruçou sobre 54 documentos, quase todos datilografados e muitos deles truncados, comparativamente aos cerca de 500 fragmentos inéditos revelados na edição de Ana Freitas. Este desconhecimento levou, por exemplo, a dizer-se numa rara tese feita sobre o tema na Universidade do Porto, de que não existia nos textos pessoanos qualquer retrato de Quaresma. O que este conjunto de textos desmente cabalmente. Graças ao seu apurado crochê, Ana Freitas tinha agora ao dispor um amplo material de reflexão. E fala, a meu ver, essa reflexão de forma brilhante, esquiçando um historial do género em Portugal e do mundo anglo-saxónico e francófono e pondo em evidência as suas influências em Pessoa e mostrando também o importante e surpreendente lugar que o poeta português aí ocupa, apesar de nunca ter completado as 12 novelas policiárias que integram Quaresma Decifrador. Nem tampouco as chamadas Histórias de um Raciocinador, atribuídas a um seu outro da juventude, Horace James Faber, congeminadas ainda em Durban, e que Ana Freitas editou também em 2012, juntamente e pela primeira vez com a totalidade dos fragmentos do ensaio já citado Detective Story. Nestas novelas destaca-se como personagem central o ex-sargento William Byng, apresentado como, cito, um homem excepcional, um filósofo, que cita Kant, e um sonhador, um metafísico de talento obscuro e reservado, sem modéstia. Em O Fio e o Labirinto, a autora, e também ela, diga-se, uma voraz leitora de policiais e uma profunda conhecedora do assunto, como aliás o era o seu amado Fernando Pessoa, mostra como este inglês, Byng, mais raciocinador do que detetive, antecipa e prepara o aparecimento, cerca de 1913-1914, do português Abílio Quaresma. Por acaso, Abílio Quaresma, como Ana Freitas sublinha, era natural de Tancos, onde, curiosamente, o pai de Mário de Sá Carneiro morava nessa altura. Talvez não tenha sido uma simples coincidência. Portanto, Abílio Quaresma, apresentado, é solteiro, um médico sem clínica, incompetente para a vida prática, vegetando no seu pequeno quarto, entregue para lá dos seus dois vícios, o do álcool e do tabaco, à resolução dos enigmas, sem sair do sofá. Um verdadeiro armchair detetive, como sublinha Ana Maria Freitas, um detetive de cadeirão, que nunca se assume, todavia, como verdadeiro detetive, mas sim como um investigador, um decifrador, um charadista, um raciocinador ou até uma máquina de raciocínio. Qualidades tão próximas, afinal, daquelas com que Pessoa se autodiagnostica. Nas suas próprias palavras, de Pessoa, diz: sou, em primeiro lugar, um raciocinador. E o que é pior, um raciocinador minucioso e analítico. Ora, o público não é capaz de seguir um raciocínio e o público não é capaz de prestar atenção a uma análise. Por outro lado, Ana Maria Freitas dá conta do modo como Fernando Pessoa concebe o policial, estudando cada uma das suas novelas em função das premissas teóricas desenvolvidas pelo próprio Pessoa no ensaio referido, Detective Story, único no género em Portugal até à altura. Pode assim concluir que as ficções pessoanas vão em contracorrente e que, cito, o objeto construído é o outro e se tem profundas e complexas conexões com a obra pessoana na sua natureza intrínseca, nada ou quase nada tem a ver com os livros policiais da época, a não ser o nome atribuído, novelas policiárias. Salienta ainda Ana Freitas o facto de Pessoa reduzir o enigma policial a uma charada, ao mesmo tempo que eleva o seu sentido ao do mistério da existência. O que
Quaresma faz é, afinal, o exorcismo desse mistério, através do raciocínio dedutivo que reduz o grande enigma a um simples problema passível de análise. Tal como acontece com Caeiro, os olhos inocentes e lúcidos de Quaresma, remata a autora, despem o mundo do acessório para o reduzirem ao essencial. O estudo e reflexão empreendidos em O Fio e o Labirinto permitam, portanto, iluminar uma zona de penumbra da obra de Pessoana e confirmar a coerência conceptual, expressão da autora, que marca a totalidade dessa mesma obra. Pode dizer-se, pois, que as edições dos textos policiais de Pessoa e, por outro lado, O Fio e o Labirinto, o livro O Fio e o Labirinto, são complementares. São, no fundo, um só livro, mostrando cabalmente como uma doméstica pode também constituir-se como referência indispensável a quem queira estudar a obra de Fernando Pessoa, sobretudo no que à narrativa ficcional diz respeito. Sublinho a este propósito o papel relevante que Ana Maria Freitas desempenhou no desbravar de uma outra paisagem ou de uma outra sala pouco conhecida da Casa Pessoana. Refiro-me às suas edições dos contos, 3 volumes de contos, O Mendigo, A Estrada do Esquecimento e A Porta, publicados respectivamente em 2012, 2015 e 2017, e aqui poderia também acrescentar a edição que ela fez em conjunto comigo, de Cartas e Visões do Sr. Pantaleão, em 2014, contendo cerca de 40 textos inéditos em prosa de uma das primeiras personalidades literárias pessoanas, o Sr. Pantaleão, dos finais da monarquia. E pelo meio houve também em 2005, 2006 a edição, que já referida por Clara Riso, dos volumes de poesia, 3 volumes de poesia ortónima, que foi também da nossa responsabilidade e da Madalena Dine, mas a qual deve muito à capacidade e de decifração da impossível caligrafia de Pessoa, e que a Ana Freitas tinha inegavelmente essa capacidade. São volumes de contos que reúnem a totalidade da ficção narrativa inédita, também ela fragmentária, inconclusiva, por vezes, diria eu, irritantemente incompleta. Trata-se, no geral, de textos sem atribuição de autoria, que vão sendo abandonados e retomados, incluídos em conjuntos que obedecem a diferentes organizações, a projetos diversos, quase sempre não concretizados. Na sua maior parte, diz Ana Freitas, na introdução do volume do Mendigo, são contos estáticos, onde todo o movimento é mental e consiste no fluxo de ideias entre 2 seres, um que ensina e um que aprende. De onde, portanto, toda a ação e o conflito tendem a estar ausentes. A Ana Freitas mostra, de resto, não só a conexão entre esta vertente da narrativa e as novelas policiais estáticos, como afirma também no artigo que publicou na revista Sigilo em 2013, O Enigma em Pessoa, como também a relação aos textos dramáticos de Fernando Pessoa, nomeadamente no que diz respeito ao conhecido drama estático, O Marinheiro, texto fundamental para o conhecimento da heteronímia. Por outro lado, tal como acontece com o policial, a estes contos filosóficos falta-lhes um remate. Na verdade, como lembra Ana Maria Freitas, isto é consentâneo com muita da prosa ficcional e mesmo ensaística de Pessoa. Para Pessoa não havia remate. Só quem nunca frequentou o espólio de Pessoa pode descrer da dificuldade do empreendimento, do esforço necessário para encontrar o fio na labiríntica paisagem das centenas de manuscritos que constituem os mais de 40 contos publicados, na sua maioria inéditos, muitos incompletos, alguns não, e alguns que foram objeto de novas leituras e organização. Um esforço que se traduziu, sobretudo, no que diz respeito ao último volume, em verdadeiro sofrimento. A Ana Freitas sabia que era muito provavelmente a sua derradeira obra. Disse-me algumas vezes. Talvez por isso, quando me foi pedido um título para esta comunicação, me surgiram imediatamente 2 palavras: o riso e a dor. O riso era o da Ana.
cujo sentido de humor e ironia tornavam o trabalho que fazíamos em conjunto, mas também o nosso convívio, verdadeiras sessões ou encontros de alegria. A dor foi também a da Ana, o sofrimento que envolveu muito dos seus dias, sobretudo quando perspectivava já o forçado inacabamento da sua própria obra. Diga-se de passagem, como a de Fernando Pessoa, com as devidas distâncias, como ela diria, ao qual devotou sempre uma autêntica paixão. São, portanto, o riso e a dor ou o sofrimento que faço meus, ou que fazemos nossos, dos seus amigos, precisamente na lembrança ou na saudade do seu riso e na dor de a termos visto partir cedo demais, sem ter completado aquilo a que se propunha. Lembro, a propósito disto, umas notas que ela deixou num dos seus cadernos de apontamentos, e aproveito para agradecer à Rita Mackay, a sua filha, a amizade e a confiança de os ter posto à minha disposição. Aí, num desses cadernos de apontamentos, leio a intenção, a ideia para um trabalho futuro. Estabelecer a relação a partir do conceito de enigma e de culpa entre o policial e os impropriamente chamados contos de fadas. Sabendo que a Ana Freitas se dedicou também com muito empenho e entusiasmo ao estudo da narrativa tradicional, tendo publicado no âmbito do antigo IELT obras como Os 10 Mandamentos dos Contos, em conjunto com Maria Teresa Meireles, Más Mulheres, Boas Meninas, Redes e Enredos, sobretudo, A Aranha e o Pescador, Malhas de Duas Redes, uma análise do motivo-redo nos contos tradicionais portugueses. É evidente que, ao interligar as suas duas áreas de eleição, visava também uma complementaridade, melhor dizendo, uma unidade, um sentido unificador para a sua própria obra crítica. Sublinho também, já nessa altura, 2005, quando publicou estes textos sobre a narrativa tradicional, a Ana Freitas frequentava já o espólio pessoano. Daí que não surpreenda até que tenha colocado como epígrafe do seu livro A Aranha e o Pescador um poema de Fernando Pessoa, numa espécie de premonição, por assim dizer, do que viria a ser o essencial do seu trabalho futuro. É um poema que diz: a aranha do meu destino faz teias de eu não pensar. Não soube o que era em menino, sou adulto sem o achar. É que a teia despalhada apanhou-me o querer ir. Sou uma vida baloiçada na consciência de existir. A aranha da minha sorte faz teia de muro a muro, sou presa do seu suporte. Diria eu que, tal como a aranha Pessoa tece com o seu fio um labirinto fatal, Quaresma ou Bing tecem a teia labiríntica, resolvendo os enigmas, seguindo o fio de raciocínio, e convidam-nos a nós a também tentar encontrar o caminho nesse labirinto. Ler enredo o policial, sublinho o rede, que ela também aqui estudou, ler enredo policial e as histórias tradicionais não poderia deixar de ser um trabalho duplamente fecundo. Associar-lhe Fernando Pessoa traria, sem dúvida, um acréscimo à exegese da sua obra, mas seria também um contributo mais para o estudo do modernismo português, baloiçante entre a modernidade, neste caso a modernidade do policial, e a tradição dos contos de fadas. Se este trabalho e este remate ficaram por realizar, o legado de que Ana Maria Freitas nos deixou, creio eu que se basta a si próprio, fala por si e concede-lhe um lugar maior entre os pessoanos. De facto, o seu lugar continuará a ser no meio de nós. Obrigada, professora Manuela Parreira da Silva, por ter partilhado connosco, permitido retomar o fio do trabalho feito pela Ana Maria Freitas e também contando um pouco dos bastidores do trabalho que puderam fazer juntas. Eu gostava também de perguntar se no público há alguém que queira juntar-se a estas palavras de memória sobre Maria Leite Galhós, Ana Maria Freitas, que tenha vontade
de partilhar connosco algum testemunho, algum comentário que viriam também a propósito aqui para continuarmos em conjunto nesta importante evocação que aqui fizemos. Sim, por favor, professor, se não se importa. Professor Fernando Martinho. Eu não vou dizer nada de especial, mas sempre me pareceu que realmente não se devia restringir em termos de homenagem a pessoas que trabalharam a obra de Fernando Pessoa, a Eduardo Lourenço, não é? Naturalmente que tem um lugar especial e por tal motivo, não é assim, começou este congresso com essa evocação. Mas Maria Aliette Galhós foi realmente uma pessoa que eu conheci a Aliette relativamente bem. Almoçávamos muitas vezes juntos no bar velho da Faculdade de Letras, não é? Mas não eram apenas essas conversas que nós tínhamos, que muitas vezes eram sobre assuntos triviais da vida corrente, mas, sobretudo, através do telefone, ela frequentemente me telefonava. Não era para esclarecer qualquer coisa que naturalmente eu não teria competência para esclarecer a Maria Aliette, porque era realmente uma pessoa que conhecia profundamente a obra do Pessoa e desde muito cedo, não é? Como o Ivo magnificamente falou disso, eu fiquei não, a Ana Maria Freitas, infelizmente, não a conheci e não me interessei muito pela ficção do Fernando Pessoa, de modo que não vou referir por esse motivo, não é assim? Não por não considerar naturalmente o trabalho dela, não é assim? Que conheço fragmentariamente. Mas a Maria Aliette, falávamos ao telefone sobre muita coisa e sobretudo, a certa altura, ela, como sabem, foi doutorada e com toda a justiça pela Universidade do Algarve. Ela era algarvia, a Maria Aliette era algarvia, e ofereceu a sua biblioteca à Universidade do Algarve, segundo creio, inteiramente. E às vezes, naturalmente, continuava a laborar em Fernando Pessoa, não é? Porque ela não parava, não é? Portanto, tinha sido a grande paixão da sua vida, a par, aliás, de uma outra dimensão, que é o trabalho com a literatura tradicional, não é? Eu tenho dois volumes que ela me ofereceu, precisamente do romanceiro tradicional. Portanto, todo o trabalho dela realmente era impecável, não é? Digamos, de uma honestidade que é realmente comovente, não é? Mas às vezes tinha pequenas dúvidas sobre qualquer coisa que estava a citar e como era muito escrupulosa, não é? E pediam para eu ir ver o livro ou coisa do género que estava em questão, não é assim? Para certificar, porque ao fim e ao cabo ela parecia ter as citações de cor na cabeça, não é? Quer dizer, ela ofereceu a Biblioteca do Algarve, não é assim? E tinha as coisas realmente memorizadas de uma maneira impressionante. E depois a simplicidade dela era uma coisa desarmante, não é? Mas ao mesmo tempo havia da parte dela uma consciência muito aguda da sua inteligência e do seu valor. Havia debaixo da modéstia dela
havia uma dimensão de orgulho, não é? De uma pessoa que sabia que tinha feito um trabalho indispensável. E depois tínhamos um outro ponto de contacto, porque ela foi uma grande estudiosa do Régio, não é? Do Régio, e publicou, aliás, um livro com os estudos que se dedicou ao José Régio, e o resto tinha uma grande admiração por ela, naturalmente, porque era muito raro encontrar, em termos de crítica publicada na imprensa, porque a Maria Aliette tinha uma outra dimensão em relação ao mundo académico, que não tinha problemas nenhuns em publicar textos na imprensa diária, não é? Porque isso era uma espécie de quase feitiço. A certa altura, os académicos não entravam, a não ser nos suplementos literários, não é? E, sobretudo, no Cultura e Arte do Comércio do Porto, que tinha um lugar especial nesse domínio. E a Maria Aliette, há muitos textos dela que são publicados na imprensa corrente e, portanto, que chegavam a um público alargado, não é? E, portanto, eu queria realmente, digamos, felicitar muito, digamos, o Ivo pela magnífica, digamos, acho que não ficou praticamente nada por referir em relação, e fiquei surpreendido com, eu tenho algumas coisas daquelas primeiras publicadas na Ática, sobre o Orfeu, partes da tese dela, comprei na altura, quer dizer, tive curiosidade em comprar, outras coisas oferecidas por ela, mas guardo realmente uma memória muito, afetivamente e intelectualmente muito forte da Maria Aliette, e acho que é da mais elementar justiça, não é assim, digamos, a Casa Fernando Pessoa, homenagear esta mulher que tanto fez. Bom, e depois em relação ao que é a coisa incrível, o trabalho incrível, eu conheci o Jorge de Sena pessoalmente, não é? Nunca falámos sobre esse assunto, mas enfim, isso, o Sena fala ele próprio extensamente sobre isso, não é? Aquele trabalho incrível, mas assim, o que era na altura fazer fotocópias, por exemplo, porque hoje é a coisa mais trivial deste mundo, mandar as coisas ao Sena, não é? Em correspondência em relação ao livro dos Assossegos. É uma coisa de uma generosidade incrível, não é? E depois a gente também percebe o Ivo foi bastante discreto a esse respeito em relação à questão da família do Fernando Pessoa, não é assim? Quer dizer, enfim, eu conheci ainda, mas nunca falei com a senhora, conheci no primeiro congresso do Fernando Pessoa no Porto, a dona Henriqueta Madalena, porque ela esteve presente nesse congresso, não é? Mas nunca falei com a senhora, porque nunca me interessei em publicar, e nessa altura nem tinha também, digamos, ainda elementos, sobretudo do trabalho crítico, não é assim, sobre as coisas que estavam impressas, não é? E o trabalho que ela faz, realmente, com a obra poética, é uma coisa incrível. E o número de edições que aquela obra teve foi um trabalho que, quer dizer, que nenhum de nós que trabalhou a obra do Pessoa pôde prescindir das notas, das observações, dos apêndices, as primeiras páginas do livro de Desassossego antes da edição do Petrus, não é? Do Petrus, não é? Que nós conhecemos precisamente através da Maria Aliette, de modo que realmente senti não apenas a perda de uma amiga, porque ela realmente acho que era minha amiga, acho que éramos verdadeiramente amigos, não é? Mas senti isso, pois, isso é inseparável, não é? Quer dizer, a perda dela é realmente uma perda. E há uma outra faceta dela, e com isto termino, porque essa, habitualmente a gente esquece. Ela era poeta, ela publicou. Poeta pobre. Isso, exatamente, publica um livro em 1960,
não é assim? Que ainda houve, porque 1960 ainda é a década de 50, não é? Ainda coube lá na minha tese de doutoramento, não é? Em relação ao Jacinto do Prado Coelho, eu acredito na sua pesquisa, na sua afirmação de que o papel do Casais Monteiro deve ter sido decisivo, não é? Porque realmente, digamos, a presença dele no Brasil, a partir de 54, é essencial. E o Casais era realmente um homem muito ativo, não é? Muito ativo. E, portanto, ele deve ter mas o trabalho do professor Jacinto, e numa prova académica, isso também tem que ser salientado, e a oposição que havia do establishment da altura, representado aqui neste caso pelo Hernando Cidade, que ao fim e ao cabo era contemporâneo do Pessoa, não é? Como a gente sabe, não é? Portanto, foi um ato também de coragem. Ao mesmo tempo, a publicação, mesmo com a indisponibilidade que ele tinha em relação a alguns elementos, é um ato de coragem muito grande. A referência ao Bom Sonho, porque ele era a grande paixão naquela altura, era a grande modernidade em termos de metodologia crítica, era a estilística. Toda aquela geração do Jacinto, da Maria de Lourdes Belchior, etc., eram todos eles pessoas ligadas à estilística, não é? Portanto, pronto, é só isso que eu queria dizer. Não é? Obrigada. É só isso. Estamos então a chegar ao fim desta ação. Mas diga. Sim. Gostei muito das duas comunicações, das duas homenagens, então queria agradecer muito e tive a felicidade de ser colega e amiga de Ana Freitas e trabalhamos muito juntos e com Maria Aliette tive uma relação também de amizade que foi crescendo, então não tivemos juntos tantas vezes, mas penso que vocês dois falaram em várias qualidades, das duas tiveram percursos diferentes, mas havia de facto uma generosidade muito forte nas duas, não é? Então, com Maria Aliette, bom, o Ivo também falou da memória dela, que eu também queria contar uma coisa que me espantou. Uma vez, tem aquela frase de Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, não é? Que, aliás, tem um lugar de destaque naquela edição que era de poesia que Maria Aliette editou no Brasil, que foi praticamente o Vulgata para a Pessoa, poesia de Pessoa durante tantos anos. E então, surge também noutros lugares, também no livro do Desassossego, e eu penso que por acaso encontrei, agora não sei se a minha memória, que não é tão boa como era da Maria Aliette, mas segundo me lembro, eu encontrei na revista Spectator, uma revista antiga, inglesa, essas frases sublinhadas, né? Essa frase, navegar é preciso, viver não é preciso. Mas estava lá a frase, mas não dizia a origem da frase, né? Então eu estava a falar uma vez com Maria Aliette e eu perguntei, mas não sabe, tem alguma ideia onde pode ver essa frase, que se sabia que era dos antigos, dos gregos, assim, ou romanos, e ela fez assim, e depois, Plutarco. Então, eu fui buscar, e isso era antes da internet, então agora, hoje em dia, uma pesquisa tão fácil, não é? Mas ela sabia essa coisa do Plutarco, né? E depois fui ler Plutarco e lá encontrei, né?
e depois vem uma nota na minha edição do livro do Desassossego, mas tudo isso graças a Maria Aleta Galhaço. Muito obrigado. Muito obrigada. Ficamos com o exemplo de Maria Aleta Galhosa e de Ana Maria Freitas, de rigor, de honestidade intelectual, de generosidade na partilha. E penso que começamos em boa companhia este segundo dia de trabalhos. Faremos agora uma pausa e retomamos em breve. Obrigada.